Olá galera, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Espero aí que vocês gostem das notícias, deixem um like, compartilhem, obrigado aí galera. IP exportação do agronegócio sobe em 20,9% no primeiro semestre. Principal destaque foi a soja, cujo valor exportado aumentou 25,3% nos 6 primeiros meses do ano. O crescimento foi motivado pela alta de 27% do preço. A alta no preço das commodities bem primários com cotação internacional fez a exportação do agronegócio aumentar 20,9% no primeiro semestre de 2021 em relação ao ano passado, divulgou nesta sexta, 23, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada pelo IPA. Em valores, as vendas subiram de 50,9 bilhões para 61,5 bilhões. O principal destaque foi a soja, cujo valor exportado aumentou 25,3% dos 6 primeiros meses do ano. O crescimento foi motivado pelo preço, que aumenta 27%. O volume exportado caiu 2,2% de janeiro de junho. Outro produto que impulsionou a exportação do agronegócio foi a carne bovina e suína de frango. O valor exportado aumenta 25,3% no primeiro semestre, com quantidade subindo 17,3%, com 39% do valor exportado. A China continua o principal destino das vendas do agronegócio brasileiro. Em seguida vem a União Europeia, 14,5%, Estados Unidos, 6,4%. Em relação ao primeiro semestre de 2020, os três mercados aumentaram as compras do agronegócio, com alta de 20,1% para a China, 16,5% para a União Europeia e 30,2% para os Estados Unidos. Segundo o IPA, a alta do preço das commodities agrícolas observada desde o segundo semestre do ano passado aumentou a criatividade para os exportadores. No entanto, os preços internacionais ainda estão abaixo das máximas históricas registradas no início da década de 2010. De acordo com o órgão, o crescimento da demanda da China representa um dos principais fatores para a alta recente do preço das commodities. Apesar das compras pelo site asiático, os estoques domésticos de soja e de milho estão em queda. No caso da soja, nem a produção nem os estoques internos atendem à demanda dos consumidores chineses. A alta dos preços internacionais tem pressionado a inflação dos alimentos em todo o planeta. No Brasil, o índice de preços ao consumidor amplo 15, IPCA 15, alcançou 0,72% em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. O indicador está no maior nível para o mês desde 2004. Os preços do grupo alimentação e bebidas subiram 0,49% com a Agência Brasil. Agora é lei chamada pública obrigatória para matrícula de crianças e adultos. O governo do estado terá de fazer chamada pública para matrículas de crianças e jovens e adultos em todos os níveis de educação, o que define a lei 9.377/21 dos deputados Flávio Serafini, do PSOL, e André Ceciliano, do PT, que foi sancionado pelo Executivo, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 23. O objetivo é divulgar para a população as informações necessárias para a matrícula de crianças, jovens e adultos na rede de ensino. É chamado deverá ocorrer no 30 dias antes do período de matrículas no meios de comunicação oficial, nas páginas da internet e nas redes sociais do Governo, da Secretaria de Estado de Educação, CEDUC, e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, CECTI. Isso vale também para cada unidade educacional da rede estadual de ensino. As unidades escolares também deverão monitorar permanentemente a frequência dos estudantes, buscando contatar as famílias e, se é necessário, o Conselho Tutelar, o Juizado da Infância e Adolescência. Anualmente, as escolas deverão fazer uma análise dos casos de frequência e a evasão, comunicando a CEDUC
as principais causas e indicando sugestão para diminuir os índices de abandono escolar. O projeto também autoriza que a Secretaria promova parcerias para realizar a busca ativa de crianças e adolescentes que estejam fora de escola. É perceptível ao longo da escolaridade a existência de funis entre cada etapa de ensino, em que menos alunos se matriculam em comparação ao número de aprovados na etapa anterior. Esse projeto tem o objetivo de contribuir com o acesso e permanência de todas as pessoas nas escolas, independentemente da idade, justificou Serafim, que é presidente da Comissão de Educação da Casa. O texto ainda determina que deverão ser divulgadas as seguintes informações sobre as escolas do ensino fundamental: caracterização das respectivas redes físicas, identificando o número de salas de aula por escola, área de abrangência, setor e distrito, e caracterização das escolas localizadas em áreas de congestionamento, número de turnos, horários de funcionamento e números de turmas e de alunos por classe, visando a doação da providências conjuntas para o efetivo atendimento à demanda do ensino fundamental, um levantamento de obras em execução e planejamento conjuntos das necessidades de expansão da rede física para atendimentos e demanda, a identificação das escolas com acessibilidade. TJ São Paulo suspende a vacinação prioritária de população carcerária. O presidente do Tribunal de Estado de São Paulo, TJ São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu no final da tarde desta sexta-feira, 23, a liminar que determinava a vacinação contra a Covid-19 em todo o sistema carcerário paulista em até 15 dias, acolhendo o pedido da Procuradoria-Geral do Estado. A população carcerária é o grupo prioritário conforme o Programa Nacional de Imunização PNI. O governo do estado informou que a vacinação da população carcerária está ocorrendo de acordo com o Plano Estadual de Imunização do PI e com a programação por faixa etária. Até o momento, aproximadamente 56 mil presos foram vacinados no estado. A população privada de liberdade é a mais jovem que a população em geral. Assim, a expectativa é que a vacinação avance a partir do mês de agosto, considerando a ampliação das faixas etárias elegíveis para vacinação pelo PEI, diz a nota do governo estadual. O governo afirmou ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária tem destacado às prefeituras a importância de garantir o atendimento a este público, considerando que o PI tem encaminhado as doses destinadas a toda a população adulta. Cabe às vigilâncias epidemiológicas dos municípios programarem a vacinação nos presídios, informou o Estado. Decisão judicial. A decisão liminar da juíza Marice Maraldi, da 10ª Vara da Fazenda Pública, da última quarta-feira, é que atende a um pedido da Defensoria Pública, determina a vacinação de toda a população carcerária de São Paulo. O TJ São Paulo havia dado prazo de 15 dias para o governo do estado imunizar contra a Covid-19 toda a população carcerária do estado. Na decisão, a juíza afirma que, ao não observar o critério da priorização estabelecido no Plano Nacional de Vacinação, previdenciando a cobertura vacinal das pessoas privadas de liberdade ao menos em equivalência com a população em geral, seja pelos critérios de idade ou comorbidade, incorre o governo do estado de São Paulo em grave afronta aos direitos fundamentais de pessoas humanas. Segundo o Programa Nacional de Imunização, a população carcerária e prioritária deveria ter sido uma das principais a serem vacinada, não apenas por estar sob a tutela do Estado, mas por ser uma população confinada com uma grande vulnerabilidade. Informações que constam na decisão divulgam que visitas realizadas entre 22 de junho de 2020 e junho de 2021 pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária do NSC da Defesa Pública, autora da ação em saúde de higiene em vários dos estabelecimentos da
superlotação, o cumprimento pelo governo do estado do que foi estabelecido no Plano Nacional. Embora no estado todas as pessoas acima de 35 anos já estejam recebendo ao menos uma dose da vacina, mais de 80 mil pessoas presas que já atingiram essa mesma idade, apenas 18.102 tomaram imunizante, diz o trecho da decisão com a Agência Brasil. Anvisa suspende estudos clínicos da Covaxin no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa divulgou na noite desta sexta-feira 23 que determinou a suspensão cautelar dos estudos clínicos da vacina indiana Covaxin no Brasil. A decisão foi tomada pela Coordenação de Pesquisa Clínica da Anvisa, COPEC-GGMD. Em nota, a Anvisa informou que os ofícios comunicando a suspensão cautelar foram enviados ao Instituto Albert Einstein e a patrocinadora do estudo é a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos. A agência informou que a decisão de suspensão foi tomada em decorrência do comunicado da empresa indiana Bharat Biotech Limited Internacional enviado à Anvisa nesta sexta-feira, informando que a empresa Precisa não tem mais autorização para representar a Bharat Biotech no Brasil. Essa decisão, na avaliação da Anvisa, viabiliza a realização dos estudos clínicos. A indiana Bharat Biotech é a fabricante da vacina Covaxin. Segundo a Anvisa, não houve aplicação da vacina Covaxin em voluntários brasileiros com a Agência Brasil. Após o expediente das 2h30, Bolsonaro diz que voltou mais cedo à Alvorada para tomar Tabaína. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou que havia encerrado o expediente mais cedo e voltava antecipadamente ao Palácio da Alvorada nesta sexta-feira 23, por volta das 18h30. Estou voltando mais cedo porque hoje é sexta-feira, dia de tomar o que é uma tabuína, disse em conversa com apoiadores na volta da residência oficial. Na agenda oficial havia previsões de apenas 3 compromissos que somavam apenas 2h30 de duração de manhã. Concedeu entrevista à Rádio Grande FM de Dourado, MS, às 15 horas. Reuniu-se por meia hora com o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro César Souza. Depois teve encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e agora o ex-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, demitido para a entrada do senador Ciro Nogueira, progressista do Piauí. Bolsonaro tem se recuperado de obstrução intestinal, pela qual precisou ser internado no último fim de semana. No último dia 14, quando sentiu mal-estar e foi levado ao Hospital das Forças Armadas e mais tarde transferidos para Vila Nova Star. Em São Paulo, suspendeu as atividades como um encontro que teria com liderança dos outros poderes da República. No entanto, o Estado, debilitado de saúde, não impediu de fazer despachos do quarto onde estava sob os cuidados de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo. As atividades devidamente registradas na agenda oficial incluíram reuniões com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e a Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, no sábado 17, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Paulo Scaff, no domingo, Gustavo Cortes, com a Agência Estado. Fabricante da Covaxin anuncia o fim de acordo com a Precisa Medicamentos. A Bharat Biotech comunicou nesta sexta-feira 23 que rescindiu uma memorando de entendimento para vender a sua vacina contra a Covid-19 Covaxin para a empresa Precisa Medicamento. Em comunicado, a fabricante indiana afirmou que, apesar do fim do acordo, seguirá trabalhando com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para completar o processo de obtenção de aprovação regulatória da vacina no Brasil. Precisa e a Covaxin foram citados no caso do pedido de proposta 1 por dose
por representantes do Ministério da Saúde, o caso chegou à CPI. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira que compra de vacinas Covaxin está descartada no momento. O acordo referente à vacina Covaxin foi firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, que será na mira da CPI por ter sido ponte entre o governo brasileiro e o laboratório indiano. O contrato de 1,6 bilhões afirmado em 25 de fevereiro de 2021 para a compra de 20 milhões de doses está sendo alvo de investigação do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. Covaxin foi a vacina mais cara e negociada pelo governo federal, custa 80,70 unidades, segundo a dose do Tribunal de Contas da União, TCU, com a agência Sputnik Brasil. Pandemia e mudanças tecnológicas podem ser combo fatal para trabalhadores menos qualificados. Na terça-feira 20, o Banco Mundial divulgou o relatório que afirma que a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus deve provocar efeitos negativos sobre empregos e salários no Brasil por 9 anos. De acordo com o Emprego em Crise Trajetória para Melhores Empregos na América Latina pós-Covid-19, a crise gerada pela Covid-19 vai afetar o mercado de trabalho no Brasil e na América Latina por um longo período. No Brasil e no Equador, embora os trabalhadores com ensino superior não sofram os impactos de uma crise em termos salariais e sofram apenas impactos de curta duração em matéria de emprego, os efeitos sobre o emprego e os salários do trabalhador médio ainda perduram 9 anos após o início da crise, lê-se no documento. As cicatrizes mais profundas aos menos qualificados. O relatório explica que o nível de emprego informal da América Latina costuma continuar menor por 1 ano e 8 meses após o começo de uma recessão. No caso dos empregos formais, a recuperação demora mais de 2 anos e meio para acontecer. Na região da ALC, América Latina e Caribe, as cicatrizes são mais intensas para os trabalhadores menos qualificados sem ensino superior, afirma o documento, e o banco acrescenta que os trabalhadores informais têm menos proteções e, assim, a probabilidade de perderem o emprego é maior, independentemente da qualificação. Maria Beatriz David, professora da Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, URJ, explica que menos em períodos de crise as empresas procuram manter os trabalhadores mais qualificados porque é o mais difícil contratar, ou seja, ele é o último a ser demitido entre os trabalhadores. Por outro lado, o especialista comenta que nos mercados que necessitam de trabalhadores poucos qualificados, como é o caso do Brasil e da América Latina, é retomada em setores como construção civil demora menos. O mercado de trabalho é aquele que primeiro demite em condições de crise e o último a retomar no Brasil e na América Latina em geral. Você tem os mercados que são muitos demandadores de mão de obra pouco qualificada, como, por exemplo, a construção civil, que sobem rapidamente quando você tem a retomada, afirma em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Mudanças tecnológicas. A professora da UERJ, todavia, explica que, mesmo em setores como a construção civil, o trabalhador que era apto para a vaga talvez não esteja preparado para ocupar um posto agora ou daqui a alguns meses. O problema é que, mesmo na construção civil em geral, na maioria dos setores, estão ocorrendo mudanças tecnológicas importantes. Um trabalhador que era apto para esse setor no passado, hoje pode não ter mesma facilidade de emprego, que demanda trabalhar mais com máquinas, com necessidades de ler instruções. Um exemplo clássico é a agricultura. Hoje, para você trabalhar na agricultura mais moderna no Brasil e não ser nas funções que você ganha muito pouco, você tem que saber manejar uma máquina sofisticada, esclareceu o especialista.
Dessa forma, trabalhadores mais velhos que não estão a par da questão digitais terão mais dificuldades de manejar máquinas e equipamentos que necessitam desse conhecimento e terão mais dificuldade de se recolocarem no mercado. Os trabalhadores mais jovens, por outro lado, terão mais facilidade, afirma Mário Beatriz David. Agora exige-se muito mais da mão de obra e não há um sistema de treinamento eficiente. O que acontece? As próprias empresas estão treinando os trabalhadores para atender às suas necessidades. O impacto disso na desigualdade social e na distribuição de renda tende a ser de longo prazo. Acrescente alerta: o governo sem margem da manobra. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril. Se manteve em patamar recorde, atingindo 14,8 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. O especialista afirma que, apesar da situação difícil, há pouco a ser feito pelo governo federal em termos de política econômica. O grande papel das políticas públicas impulsionar o crescimento. Todas as outras são mitigatórias de curto prazo e têm impacto nas contas públicas. E todos os países têm problema de questão fiscal, especialmente o Brasil. O que se pode fazer são as políticas tradicionais compensatórias voltadas para a qualificação de mão de obra, para aumento de produtividade, que é um dos grandes problemas dessa economia a baixo nível de produtividade, comenta. Maria Beatriz David acrescenta que, com as mudanças que ocorreram nos últimos anos, o mercado de trabalho será cada menos regulado, com menos contratos permanentes, com cada vez mais pessoas trabalham por períodos, por tarefas, por vários empregadores. Salário mínimo seguirá abaixo. Na semana passada, o Ministério da Economia divulgou ao Congresso Nacional o valor de reajuste do salário mínimo em 2022, 1.147, ou seja, sem o ganho real, é o baixo da inflação. 2022 será o terceiro ano consecutivo em que o piso nacional não terá reajuste com a base na inflação. E a professora da UFRJ não tem boas notícias. Não há muito espaço para o aumento do salário mínimo em termos reais se não houver uma retomada vigorosa da economia, porque quem ganha menos o impacto não só pelo nível de atividades econômicas, mas pela valorização do dólar, pelo custo de transporte, ou seja, pelo aumento dos produtos com petróleo. A especialista destaca ainda que também não tem muito espaço para aumentar o piso nacional, porque quem ganha o salário mínimo trabalha em setores como serviços e mão de obra pouco qualificada, de forma que não tem muito espaço para o aumento de salário, porque impacta em todos os outros segmentos da economia que também perderam a renda. Por fim, Maria Beatriz David lembra que as relações de trabalho agora são mais fluídas, estabelecidas diretamente entre o empregador e o empregado. Há quem minha o poder de barganha da mão de obra menos qualificada. Negociações gerais vão ter cada vez menos peso e não ser em setores muito determinados. A quem tem maior poder de barganha é a mão de obra muito mais qualificada. Não é nessa mão de obra que estamos falando, que a mão de obra que ganha o salário mínimo é grande maioria que ganha até 2 salários mínimos, com a agência Sputnik Brasil. PP se divide sobre a filiação de Bolsonaro, mira ministro e teme impacto em aliança no Nordeste para 2022. Presidente diz querer um partido para chamar de meu, mas líderes rejeitam entregar o controle da sigla símbolo do Centrão. Senador Ciro Nogueira, PP Piauí, para a Casa Civil intensificou articulações para a eleição de 2022, além de fortalecer o Centrão no governo Jair Bolsonaro, o PP discute a filiação do presidente a mais dos ministros, mas o temor de colocar alianças regionais em risco divide o partido. Nesta sexta-feira, 23, Bolsonaro afirmou que a busca uma sigla para controlar, estou tentando um partido que eu possa chamar de meu. Afirmou esse domínio, porém que
preocupa parte dos líderes do PP, sobretudo do Nordeste. Bolsonaro já foi afiliado à sigla de 2015 a 2016. Quando era deputado federal, de acordo com relatos de integrantes do PP e de outras legendas, Bolsonaro fez uma consulta a Ciro Nogueira sobre a possibilidade de se filiar há cerca de 3 semanas. Diante da indicação do presidente, o senador decidiu fazer uma sondagem informal ao partido, no que constatou resistência. Um dos principais obstáculos, segundo o aliado, a parte da presidente da Câmara, deputada Arthur Lira, PP Alagoas. De acordo com eles, Lira avalia que a eventual derrota de um candidato do PP no pleito presidencial de 2022 prejudicaria a campanha do congressista pela reeleição ao comando da Câmara no início de 2023. Nesse sentido, Lira considera estar mais seguro com Bolsonaro concorrendo às eleições por outro partido. Além do fator Lira, parte da bancada do PP teme que a volta de Bolsonaro ao partido prejudique acordos estaduais que estão sendo costurados para 2022, principalmente no Nordeste, o que o mandatário traga consigo deputados aliados que tentaram disputar o espaço com nomes consolidados na legenda. O estado onde o possível embarque de Bolsonaro tende a criar mais atrito é a Bahia. Lá o vice-governador João Leão, PP, aliado do governador Rui Costa, PT, a sigla com 4 deputados federais baianos. O comando do PP baiano avalia que a filiação de Bolsonaro pode prejudicar alianças regionais como os petistas, cenários parecidos ocorrerem em outros diretórios nordestinos do PP. Um dos deputados da legenda avaliou sob condições de anonimato que o eventual ingresso que Bolsonaro só poderá ocorrer se respeitar os acertos locais do PP. Em outras palavras, o PP não terá como mobilizar todos os diretores estaduais no projeto de reeleição de Bolsonaro. Tentei e estou tentando um partido que eu possa chamar de meu e possa realmente, se for disputar a presidência, ter do domínio do partido. Está difícil, quase impossível, afirmou Bolsonaro nesta sexta-feira em uma entrevista à Rádio Grande FM de Mato Grosso do Sul. O então PP passa a ser uma possibilidade de filiação nossa, completou o presidente. Tanto o parlamentar do PP, que apoia o ingresso de Bolsonaro, como os que se opõem, concordam em um ponto: se optar pela sigla, o presidente terá de se curvar ao comando partidário atual. Além de Ciro Nogueira controlar a estrutura nacional, não tendo nenhum interesse em ceder poder, Bolsonaro e o PP nos estados reúnem interesses diversos, os diretores locais já estão ocupados. A expectativa é que o partido que acabe recebendo o presidente também obrigue deputados aliados e os filhos do mandatário dos comandantes federais, do senador Flávio Bolsonaro, patriota Rio de Janeiro, e o deputado Eduardo Bolsonaro, PS São Paulo. Por isso, o xadrez regional e outros obstáculos para a chegada de Bolsonaro, qualquer tentativa do grupo bolsonarista de tomar o controle de diretores estaduais encontraria forte resistência no PP, alertam congressistas. As disputas internas por poder foram as responsáveis por fazer naufragar a filiação de Bolsonaro ao nanico patriota, e o cenário tende a se repetir no PP, mas em uma escala muito maior. Hoje o partido tem 41 deputados federais, uma das principais forças na Câmara. No Senado são 7 membros. Integrantes da legenda afirmam que a força do PP decorre de seu tamanho e influência no Congresso. Portanto, o foco das eleições de 2022 deverá ser o aumento da bancada tanto na Câmara como no Senado. Congressistas esperam que essa seja uma das ações de Ciro Nogueira frente da Casa Civil e os candidatos do PP
as melhores condições para vencer as disputas no Legislativo Federal. Um planejamento para fortalecer o tamanho da bancada de Brasília e Ciro negocia ainda a filiação de ao menos 2 ministros de Bolsonaro. Estão avançadas as conversas para a entrada do titular nas comunicações Fábio Faria, hoje do PSD, e da Agricultura Tereza Cristina, hoje no DEM. Hoje, deputados federais licenciados, ambos têm planos, disputam uma vaga no Senado por seus estados no Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, respectivamente. Faria também é lembrado como um possível candidato a vice na chapa lidera Bolsonaro. Por Bolsonaro. Conselheiros do presidente da República opinam que a campanha de reeleição será difícil e que ela precisará de uma estrutura de campanha mais profissional do que em 2018. Nesse sentido, eles também contam com Ciro Nogueira para liderar as costuras partidárias necessárias para que Bolsonaro tenha tempo de televisão e apoio nos estados. Bolsonaro e Nogueira devem ter uma conversa na próxima segunda-feira, 26. A expectativa é que a nomeação seja confirmada após reunião. Ao trazer o senador para o coração do governo, Bolsonaro sela seu casamento com o Centrão, grupo de legendas fisiológicas que na campanha de 2018 eram frequentemente criticados pelo então presidenciável. O episódio que marcou o discurso contra a velha política na campanha foi protagonizado pelo atual ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Se grita, pega o Centrão, não fica um meu irmão, cantou o general num ato partidário de 2018. Em sua versão, ele canta o Centrão no lugar de ladrão, que consta na letra original composta por Ari do Cavaco e Bebeto de São João. Pouco mais de 2 anos depois, o discurso mudou radicalmente. Eu nasci de lá, do Centrão, afirmou Bolsonaro. Nesta quinta-feira, 22, também em entrevista, eu sou do Centrão. A aproximação do chefe do executivo com o Centrão ocorre em um momento de extrema fragilidade do governo, quando Bolsonaro se vê ameaçado por mais de 100 pedidos de impeachment e pelo avanço da CPI da Covid, que tem jogado a luz sobre o suposto caso de corrupção na gestão. Além disso, o presidente vem assistindo uma escala de impopularidade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, hoje seu principal adversário, ampliou vantagem nas intenções de voto para 2022 e cravou 58% e 31% e o segundo turno, o segundo mais recente Datafolha. Para levar o Ciro Nogueira para o governo Bolsonaro, teve de deslocar o general Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral e atual titular da pasta Onyx Lorenzoni para o ministro de Emprego e da Previdência, que será recriado a partir de um esvaziamento do Ministério da Economia e superpasta de Paulo Guedes. Na entrevista desta sexta, Bolsonaro disse que a medida provisória que criará a pasta permitindo o arranjo na esplanada do Ministério já está pronta, mas só deve ser publicada após sua conversa presencial com Ciro. Inicialmente, a expectativa era que o texto fosse publicado nesta sexta-feira. Um dos objetivos da troca é organizar a base do governo e dar mais visibilidade às ações de Bolsonaro que serão tomadas daqui em diante, com a reformulação do Bolsa Família, considerada peça-chave para a campanha e a reeleição em 2022. Hoje, o governo Bolsonaro tem 22 ministros, 7 mais do que os 15 prometidos na campanha eleitoral de 2018, sobre a gestão de Michel Temer, MDB. Seu antecessor eram 29 pastas. A administração atual chegou a ter 23 órgãos com status do ministério, porém o Banco Central perdeu esse status com a aprovação de sua autonomia. Ricardo
dela, Coleta, Júlia Schaiber, Daniel Carvalho, da Folha Expressa.